Boa noite, pessoal, turma de Catanduva, tudo bem? Vamos para a análise da 18ª rodada. Primeiramente, a gente vai colocar aí o Mitou e o Micou, né? O Mitou da 17ª rodada foi o Cairo, fez 83 pontos aí, o São Paulino. O São Paulo reagiu a essa rodada aí, o São Paulino pintou com toda a força, hein, pessoal? O Mitou foi São Paulino, o Cairo, parabéns, Cairo, pela pontuação. O Micou também é São Paulino, que é o Mikael. Fez 16 pontos aí. E no desafio que nós fizemos, o desafio aí do nosso patrocinador aí, que ganhou uma pizza aí lá do Robson, da Lievito Madre, foi o São Paulino também. O que ganhou o desafio foi o Flávio. Ele acertou aí o placar do jogo do Corinthians e Flamengo aí 1-1 e se aproximou mais do tempo. Parabéns, Flávio. Depois acerta lá com o Robson, beleza? Vamos fazer aí uma análise da 18ª rodada, né? Vamos lá. Os jogos dessa 18ª rodada aí, ó, o Sport e o Fluminense. O Sport, sexto colocado, veio de uma vitória fora de casa em cima do Bahia, 3-1, belo resultado. O Fluminense com um jogo adiado aí devido a um incidente com o filho do Abel, precisando reabilitar, porque o último jogo dele foi uma derrota, mas eu vejo o Sport por jogar em casa na Ilha do Retiro como favorito. Aqui um jogo bem complicado aí de você analisar. O Arena Condá, o Chapecó é muito forte, porém perdeu para o lanterna do campeonato essa última rodada aí, 2-1 de virada. Eu enxergo esse jogo em um empate. Bahia, Chapecó e Bahia, eu vejo um empate nesse jogo. Outro jogo difícil aí, pessoal, o Atlético Mineiro, que veio de uma vitória aí de 2-0 jogando fora de casa. O Corinthians, que nos últimos jogos aí veio empatando, nos últimos 4 jogos tem 3 empates e uma vitória, porém é líder ainda com 8 pontos na frente do Grêmio. Eu vejo aí um jogo também de empate. Galo dentro de casa, o Corinthians, vejo um jogo de empate aí. Vitória, o penúltimo colocado do campeonato, contra a Ponte Preta. Também não jogou a Ponte Preta devido ao Fluminense, né? O incidente era o mesmo jogo. Vejo a Ponte Preta aí favorita para o jogo, porque o Vitória não vem desempenhando um bom campeonato. Se vocês observarem aqui, ó, teve um empate, teve 1, 2, 3, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Então eu vejo a Ponte Preta favorita para esse jogo. Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras aí vem embalado, já ganhou de 2-0 dentro de casa. O Botafogo perdeu em casa de virada, uma virada histórica para o São Paulo. Eu enxergo esse jogo aí um pequeno favorito aí para o Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras um pouquinho favorito na minha visão, mesmo jogando fora de casa. Eu vejo o Palmeiras favorito para esse jogo. Confronto direto, terceiro e quinto colocado. Se o Santos ganhar, ele passa, se não me engano, ele passa 5 pontos na frente do Flamengo. E se o Flamengo ganhar, ele passa o Santos em 1 ponto. Vejo aí o Santos favorito, vai jogar no Pacaembu. O Santos em 21 jogos no Pacaembu, em 22 jogos, ele ganhou 21, empatou apenas 1. Está invicto aí há 3 anos, se eu não me engano. Há 22 jogos está invicto. Eu vejo o Santos favorito. Tanto é que no confronto direto na Copa do Brasil, a semana passada, o Santos ganhou de 4-2 de virada. Porém foi na Vila, mas ainda vejo o Santos um pouquinho favorito para essa rodada aí, por jogar no Pacaembu. É o fator casa. Time por time, o Flamengo é melhor, certo? Atlético Goianiense e Grêmio. Aí acho que é o jogo, a barbada da rodada. Acho que o Grêmio aí ganha esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Favoritaça aí o Grêmio. São Paulo e Coritiba. Os dois têm a mesma pontuação, se não me engano tem 19 pontos. O São Paulo, acho que com uma vitória a mais, o saldo de gol, tá na frente, é o primeiro time da zona do rebaixamento, saindo fora da zona de rebaixamento. E o Coxa é o primeiro time da zona de rebaixamento. É um confronto direto, mas o São Paulo está embalado, fez uma virada histórica aí em cima do Botafogo, em menos aí de 6 minutos, fez 3 gols. Então eu enxergo aí o São Paulo jogando no Morumbi favorito para essa rodada, ok? Furacão vai pegar o antepenúltimo do campeonato, que é o Avaí. Apesar do Avaí ele perdeu o último jogo para o Palmeiras aí, ele é um time meio encardido de tomar gol. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, é o segundo pior ataque do campeonato, segundo ou terceiro, mas ainda vejo o Furacão
favorito para essa rodada aqui, nesse jogo aqui. Arena da Baixada, ele é muito forte. E o Vasco contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que teve um mau resultado no último jogo, empatou aí com o Vitória, jogando em casa, não teve um bom desempenho. E o Vasco jogando dentro de casa, acabou perdendo para o Furacão aí de 1-0, precisa de reabilitação. Eu vejo nesse jogo aí o Cruzeiro um pouco mais favorito do que o Vasco. Não vejo o Vasco tão forte assim. Um dos motivos é que ele vai jogar no Raulino de Oliveira, não vai jogar lá no campo dele, lá no campo do Vasco. Então eu não vejo o Vasco ganhando esse jogo. Vejo o Cruzeiro um pouco mais favorito, ok? Agora vamos lá para a dica, pessoal. A gente fez um catado aqui, vamos separar aqui goleiros. Veja aqui, eu vou colocar aqui Vanderlei, que o Vanderlei é incrível, todo jogo aí pelo menos 10 pontos, tomando gol ele está fazendo. Então é o mito do Cartola esse ano. Vanderlei, goleiro. Vejo o Renan do São Paulo. O Renan do São Paulo também eu acho que é uma boa pedida para essa rodada aqui. Pode surgir algumas DDs, a média dele não é tão alta, mas eu acredito que o Renan aí, 24 defesa difícil, é uma boa para essa rodada, ok? Douglas do Chapecoense, do Avaí, a média dele é muito boa, se for analisar, acho que é até melhor que do Vanderlei. É um time difícil de tomar gol, então o Furacão é forte, eu vejo o Douglas aí podendo fazer alguma DD. E se ele conseguir amarrar o jogo que nem ele fez contra o Corinthians, contra o Grêmio, eu acho que pode surgir aí uma mitada do Douglas, ok? E o goleiro Cássio do Corinthians, a média dele também é muito boa, vai pegar o Galo fora de casa, a defesa do Corinthians é difícil tomar gol, então pode ser que surja aí, pode ser que ele tome um gol, mas venha pegar o ataque inspirado do Galo aí, fazer essas 2, 3 DD e pode ser com uma pontuação interessante, ok? Vamos para a zaga agora, pessoal. A zaga eu separei aí Balbuena, justamente um dos motivos por ter uma zaga firme. O Corinthians, a média dele é muito boa, vem fazendo uma pontuação. E um jogo de dois times grandes aí pode ser que surja uma diferença, um escanteio batido, faça um gol, como fez no Fluminense, como fez no Cruzeiro. Pode ser que o Balbuena faça uma pontuação boa. Não tendo o Jeromel essa rodada, vai pegar o lanterna do campeonato, vou colocar Kahneman. Kahneman é um jogador que tem uma média não muito boa, vive na sombra do Jeromel, mas as pontuações deles aí costuma ser uma pontuação alta também. Então eu vou colocar, justamente por estar pegando o lanterna do campeonato, eu vou colocar o Kahneman pelo histórico aí dos jogos, ok? Outro jogador que eu vejo interessante aí, que pode ser que surja um SG, é o Rodrigo Caio do São Paulo, 2.60, está em evolução o time do São Paulo. Então eu vejo 22 roubadas de bola, eu vejo que o Rodrigo Caio, ou o mesmo o Arboleda, que pode ser alguém optar por um ou por outro, aí eu vejo que pode surgir um SG nesse jogo, ok? E outro jogo que eu vejo aqui que é muito interessante é o zagueiro do Furacão, o Wanderson. A média dele é muito boa, sobe para fazer as cabeçadas no escanteio e vai pegar o pior ataque do campeonato, que é o Avaí. Então pode ser que surja aí o seu SG, ok? Vamos lá para laterais, os laterais para essa rodada. A gente separou alguns aqui, vamos colocar aqui Sid Clay por jogar em casa, mesma linha de raciocínio do Wanderson. É um jogador que às vezes depende do esquema tático do técnico, ele joga de meio avançado, então se ele conseguir fazer um golzinho ou até uma assistência, com o SG, pode ser que venha a pontuar bem. Gilberto do Vasco vai pegar o Cruzeiro. Ele tomando gol a rodada passada, ele fez 7.10. Ele é um roubador de bola nato. Veja que ele não tem, no gráfico dele, ele não tem uma negativada, só positivo. 46 bolas roubadas. É um lateral que pode se pensar aí, ok? Vitor Luiz, também vejo um potencial nesse jogador, porque o Palmeiras tem dois jogadores rápidos pelas laterais que caem
as pontas. E o Vitor Luiz também gosta de roubar suas bolas aí, pode ser que venha a ter algumas roubadas de bola. E vira e mexe ele tem avançado aí na lateral, fazendo os cruzamentos para o Roger. Então, se vocês for analisar aí, ele já tem um gol. Eu vejo que pode ser válido essa aposta, ok? Só deixa eu confirmar aqui. Ele tem um gol, é isso aí, eu estava procurando um gol, mas o gol está marcado aqui, ok? Vejo interessante a aposta no Vitor Luiz aí, certo? E o Marcos Rocha vai pegar o Corinthians. O Marcos Rocha lá dentro do Horto, normalmente costuma fazer bastante pontuação alta. Já tem 2 assistências no campeonato, 18 bolas roubadas, então é um lateral que também é válido para essa rodada, certinho? Meio campo, vamos lá pessoal, meio campo, meiuca, tem aí alguns nomes interessantes para essa rodada. Diego, pelo histórico dele, vem aí fazendo bons jogos, tem assistência, 4 gols, bolas roubadas. Vejo interessante o Diego essa rodada. Outro que eu coloquei aqui, Thiago Neves. Só que o Thiago Neves é aquele, então, uma hora joga, uma hora não joga, vai poupar, não vai poupar. É um jogador de cartola, média boa, né? Se vocês olharem o gráfico dele, é um gráfico que também não tem negativada, então é um jogador interessante. Diego Souza vai jogar contra o Fluminense, a lei do ex, né? A lei do ex sempre é válida para o cartola. E outra, vai jogar em casa, tá embalado o Full Sport, eu acho que também é um jogador que pode fazer uma pontuação interessante aí, certo? Outro que a gente separou aqui, o Jusilei, grande roubador de bola, vem aí 46 bolas roubadas, né? A pontuação dele vem alta, então é interessante para quem gosta de colocar aí um homem de marcação. O Zé Arnaldo gosta muito, né, Zé? O Zé Arnaldo gosta muito do Jusilei aí, gosta de colocar jogadores com média alta e que rouba bastante bola. É uma coisa interessante, ok? Outro que eu vejo que é muito interessante aqui, que às vezes o pessoal me critica, mas está sempre finalizando e atacando, é o Ramiro do Grêmio. Se vocês colocarem, vamos ver se o Ramiro está provável aqui. Ramiro do Grêmio, 4.32, está sempre atacando, sempre roubando bola, já tem 3 assistências, 4 gols. Vejo válido essa aposta por pegar o lanterna no campeonato, certinho? É uma aposta. E não podemos deixar de colocar aqui o Casares. É um meio-campo que sempre está batendo suas faltas, é um homem da bola parada. Pode ser que surja aí, no jogo do ano passado, ele fez o gol da vitória do Galo em cima do Corinthians, jogando no Mineirão. Quem lembra aquele erro do Pedro Henrique, foi recuar a bola para o Cássio Casares, acabou roubando a bola e fez o gol. Então pode ser uma aposta válida aí para o pessoal, para os cartoleiros, certo? E agora vamos lá para o trio de ataque, né? Para quem gosta de jogar 4-3-3, os atacantes aí que a gente selecionou do campeonato. O artilheiro do campeonato, Luca, vejo aí, muito válido, é artilheiro, jogando em casa mesmo assim, mas vai pegar o Vitória, que é o vice-lanterna do campeonato, então toma gol todos os jogos. Se vocês observarem, o Vitória é uma das defesas mais vazadas. Lucas Prato, que acho que vai estar em praticamente 100% dos times aí, o Lucas Prato, que vai jogar em casa e tem um bom desempenho no Morumbi, certo? Outra aposta que a gente vê interessante aí, André, por jogar, o Fluminense toma gol praticamente todos os jogos e está numa ascensão, o Sport aí querendo buscar aí seu G4, já está no G6, né? O professor já está colocando o projeto em dia, então o André, para essa rodada, por jogar em casa, acho válido. O Pedro Rocha, o Luan não vai estar jogando, né? Que está suspenso com 3 cartões amarelos. Então a média dele é muito boa, sempre está fazendo gols, tem assistências. Então eu vejo o Pedro Rocha válido para essa rodada, certinho? Essas são as dicas para essa rodada aí, os atacantes, os meias. Então eu vejo que é muito válido, pessoal, tá? Para apostando nessa rodada.
Espero que vocês gostem. A gente está fazendo uma coisa rápida aí, porque meio de semana é meio complicado. Mas uma boa rodada para todos aí. Boa sorte. Que a 10ª rodada seja, que tenha muitas mitagens para a gente ter uma pontuação alta. Certo? Boa rodada para todos. Fui!